Olá, olá pessoal do Quimil, sejam bem-vindos a mais uma questão. E hoje vamos fazer a questão 12 do Enem de 2009. E essa questão é uma questão muito interessante porque ela aborda os princípios de deslocamento de equilíbrio de Le Chatelier. Então olha só pessoal, essa questão, né, ela vai te dar uma introduzida falando o que são sabões, né? Então ele vai explicar, sabões são sais de ácido carboxílico, papapá, vai te contar toda uma historinha do que é o sabão e em seguida vai te fazer a representação do que é uma molécula do sabão. Pessoal, só um adendo aqui muito importante. O Enem adora falar de sabão. Adora. Eu acho que o Enem tem uma coisa pra deixar, né, a população mais limpinha e coisa do tipo. Então, olha só que interessante. O que a gente precisa neste momento saber sobre sabão? Que essa parte aqui, grifada em azul, ela é uma parte iônica e, consequentemente, é uma parte polar, que vai fazer com que os sabões tenham boa interação com moléculas de água. Em contrapartida, aqui nessa partezinha de vermelho, é o que, galera? É a parte que é apolar, que é onde vai fazer os sabões ter boa interação com a gordura. Por que eu estou falando isso? Porque o texto vai te contar mais uma historinha e vai falar sobre essa facilidade, né, do sabão solubilizar ou não em água. E aí, olha só o pulo do gato que acontece aqui. Quando ele vai falar aqui pra gente deste equilíbrio químico aqui. Então aqui, note que nós temos o sabão representado na forma iônica, ou seja, na forma com que esse cara vai ser muito solúvel em água. Entretanto, pessoal, no lado direito do nosso equilíbrio químico, nós temos ele aqui, ó, na parte de um composto orgânico. Ou seja, por mais que a gente tenha esse sítio de ácido carboxílico aqui, que contribui com certa solubilidade em água, a solubilidade, quando ele está nessa maneira, ela é menor do que quando ele está na forma iônica. Beleza? Grava bem essa informação que ela vai ser muito importante agora para o que nós vamos falar aqui agora no enunciado que diz. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira, ou seja, qual dessas condições que ele está dando ali que vai melhor descrever a atuação no sabão? É no meio básico? É no meio ácido? É no pH neutro? É eficiente em qualquer faixa de pH ou mais eficiente em pH ácido ou neutro? Para a gente entender isso, vamos trabalhar aqui com o equilíbrio químico dessa reação. Vou dar um destaque nele aqui para nós. E a primeira coisa que a gente bate o olho nesse equilíbrio e que chama a atenção é a presença desse grupo aqui, OH- no lado direito. Esse OH- significa que o seu sistema vai ter um pH maior do que 7, beleza? Quando está rico em OH-, tá, pessoal? Preste muita atenção nessa informação aqui. Esse pH maior do que 7, ele já dá umas dicas importantes para nós, que é o seguinte: se vai ser mais eficiente em pH neutro. Se aqui eu já estou dizendo que no equilíbrio o pH pode ficar maior do que 7, o pH neutro, que o que é um pH neutro, pessoal? Um pH neutro nada mais é do que você ter as concentrações dos íons H+, iguais às concentrações dos íons OH-. Então, se você já tem essa condição, ela já não está apropriada para o seu equilíbrio, certo? Então, não dá, não deu certo. Tudo bem? Então descarta essa alternativa, falhou, não deu, não é o que a gente quer, então já eliminamos uma aqui de cara. E aí, semelhante a essa análise, olha só, eficiente em qualquer faixa de pH, pessoal, cuidado com essas palavras, sempre, somente, só isso, qualquer, ela é um indicativo muito forte que é falha. Por quê? Dentro das ciências da natureza,
A gente tem que pensar nas mais variadas formas possíveis, nas mais variáveis possíveis condições. Então, para ser algo muito específico dentro da ciência da natureza, a condição que ele te dá tem que ser muito acentuada. E aqui ele está falando de acordo com o texto, e o texto está te falando várias condições, está te dando várias variáveis. Então esse qualquer não se encaixa aqui. Tudo bem? Então já melhorou, né? Se tivesse de dar um chute ali, né, com um professor que eu tive no curso técnico, faça um chute inteligente. Vai ser a alternativa A, vai ser a B ou vai ser a E. Como nós vamos pensar aqui agora? Nós temos que pensar no princípio de Le Chatelier. Como que a gente pode pensar? Vamos pensar aqui, por exemplo, se eu fosse falar do pH mais eficiente no meio ácido. Eu dizer que um pH ele é mais eficiente no meio ácido, eu estou querendo dizer que o meio ácido, a concentração dos íons H+, ela é superior às concentrações dos íons OH-, ou seja, eu tenho mais íons H+, do que eu tenho íon OH-. Então vamos pensar nessa situação. Se eu coloco aqui alguma coisa que enriquece o meu meio com H+, o que vai começar a acontecer aqui? Vai começar a acontecer que esse H+, vai reagir com esse OH-, produzindo o que então, pessoal? Produzindo moléculas de água. Então, pelo princípio de Le Chatelier, o que a gente pode pensar? Se eu baixar a concentração de OH-, eu vou deslocar o meu equilíbrio para o sentido direto, ou seja, deixa eu só arrumar essa seta aqui, que ficou meio torta. Eu vou deslocar o meu equilíbrio para o sentido direto, ou seja, para a direita. Beleza? Se eu desloco o meu equilíbrio para o sentido direto, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a formação do composto orgânico e com o aumento dessa formação desse composto orgânico, eu estou diminuindo a solubilidade desse material em água, como o próprio texto trouxe para nós. Lembra que eu falei aqui no início do texto, você tem que ter essas duas condições aqui, uma parte apolar e uma parte iônica que vai ser altamente polar, beleza? Então, pH ácido e pH ácido ou neutro já não adianta para nós. Ah, Emerson, então tá fácil, agora só a alternativa A, eu posso marcar, ser feliz e arrasar aqui na prova do Enem. Pode, pessoal, mas vamos tentar entender por que é a alternativa A mais eficaz? Olha só o que ele está dizendo aqui para nós. Vamos mudar a canetinha aqui para ficar mais fácil o entendimento. Ele está dizendo para nós que o pH básico é o mais eficiente. pH básico, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte: pH básico é o pH maior do que 7. Ou seja, a concentração de OH- ela é maior do que a concentração de H+. Lembra que quando é dissolvido em água, você sempre vai ter as duas concentrações de H+ e de OH-. Então, se você tem se você tem um meio aqui com uma alta concentração de OH-, olha só, você já tinha um OH- aqui e você adicionou um outro OH- do lado de cá. Então, o lado direito da sua equação química vai estar rica em OH-. Então, pelo efeito do íon comum, o que o equilíbrio vai fazer? Vai começar a deslocar para o lado da esquerda, ou seja, para o sentido inverso, né? Se você preferir chamar assim. Então ele vai deslocar no sentido inverso, e esse sentido inverso, então, ele vai fazer o quê? Vai aumentar a concentração do composto iônico, que é mais solúvel em água e, portanto, você vai ter maior eficácia no seu processo de solubilidade. Beleza? Pessoal, eu sei que já está ficando um longo vídeo, mas deixa eu só abrir um adendo aqui muito importante para você que vai fazer a prova do Enem. Talvez você nunca tenha entendido o que significa isso de deslocar o equilíbrio. Quer dizer que uma espécie vai sumir, a outra vai aparecer?
Não, deslocar um equilíbrio nada mais é do que aumentar a concentração. Então, quando a gente fala que está deslocando o equilíbrio, o que eu estou dizendo aqui para você? Eu estou dizendo que quando eu falo que eu vou aumentar o equilíbrio, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido inverso, para a esquerda, eu estou querendo dizer que eu vou ter mais dessas espécies aqui, iônica e a água, e menos dessa espécie orgânica e OH-. Beleza? Agora sim, pessoal, já acho que esse vídeo merece um joinha, não é verdade? Então deixa seu like aqui e já compartilha com o seu coleguinha que também precisa arrasar na prova do Enem. Muito obrigado.